Olá, tudo bem? Hoje é uma tiragem sobre alertas. Eu vou usar o oráculo da Sibila para trazer esses alertas e vou fazer um complemento aí da leitura com o tarô. Eu separei duas cartas que saíram nessas tiragens para te ajudar a escolher aí o grupo que você se encaixa nessa situação de alerta. Duas cartas aí da Sibila. O grupo número um é a carta da reunião e o grupo número 2 é a carta da prisão. Olha bem essas cartas, se concentre e veja qual delas que chama a sua atenção, e com certeza será o grupo ideal aí para você ouvir sua leitura. Eu vou te dar um tempo para você escolher e eu te encontro no grupinho que você se conectou aí dessa leitura. Até mais. Tchau, tchau. Olá, grupinho número um, vamos à sua leitura. Mas primeiro eu vou passar aqui as cartas que saíram da Sibila. Primeiro foi o presente, a amante, a reunião e a esperança. Pelas energias aqui, dá para perceber que tem um grupo aqui que você troca que tem um certo pesar. Essa esperança aqui, essa energia de esperança, é uma energia muito de tudo ou nada, é uma energia que a gente recorre quando tudo está perdido. Então, está muito atrelada a esse grupo. Então, assim, são pessoas que devem ter uma carga aí de vida mais pesada, passaram por muitas coisas, então elas têm um olhar muito pesado com a vida. E até por isso que elas são muito conectadas. Então tudo que elas falam, para elas tudo fica mais pesado. E o filtro delas é assim, né. Então quando você chega com alguma coisa, quando passa por elas, né, que eu falei desse filtro, elas vão te devolver algo, assim, muito pesado. Elas vão trazer aquele olhar duro da vida, e acabar com o seu sonho. Então aqui eu vejo que tem essa energia de presente, para alguns casos sei lá, ganhou uma herança, ganhou um dinheiro, foi promovido, aconteceu uma coisa boa. Aqui não é uma coisa muito grande na vida, mas aquelas situações boas que acontecem sempre com a gente, e a gente vai lá dividir com as pessoas que a gente costuma trocar. Só que aí você chega para essas pessoas, elas, sabe, te dão um gelo e aquilo tudo parece que cai, assim, e você sente até insegurança. Às vezes é um caso de você, sei lá, foi pedido em namoro, foi pedido em noivado, aí a maioria dessas pessoas deve ter um recorte no amor tão ruim, aí elas vão lá e acabam com tudo que você falou. Ou fazem comentários, né, que trazem essa ideia: "Ah, nossa, mas eu também, eu fui pedido em namoro, aqui, eu tô aqui. E até agora nada de noivado, não casei". Ou outros casos, né, que acabou separando, ou que está enrolada com alguém. Aqui tem essa energia de amante também. Pode ser você pode estar numa situação, de uma pessoa que tá te enrolando também, elas podem colocar isso, né, que a pessoa tá te enrolando, porque o recorte delas é muito pesado, né. Elas não acreditam no amor, elas não acreditam que as coisas podem melhorar, né, até por isso dessa esperança, então elas já vão pro tudo ou nada na vida delas, e aí você traz isso para elas e isso acaba, assim. Então o alerta que vem para você hoje é que você tem que saber dosar e eu não acho que você tem que se afastar, porque são pessoas que estão na sua vida, mas assim, não levar tudo para elas, principalmente porque aqui com essa energia de amante, aqui a gente tá falando de intimidade, né, então, de relações mais íntimas, mais pessoais. E também se você ganhou um dinheiro, uma herança, você não vai sair falando para qualquer pessoa, ou se você ganhou uma grana aí, você não vai sair contando isso para qualquer um.
E se você está confiando nessas pessoas, até mesmo que você confie, aqui não está falando muito sobre desconfiança. Aqui está falando de pessoas que estão com um pesar tão grande e que elas acabam com aquilo que você está trazendo. Então é nesse sentido de saber dosar o que você está levando para elas. De complemento aqui com o tarô, dá para sentir aqui energias extremas de pensamento, de fala, falas pesadas, muita crítica. Então são pessoas que criticam muito, falam muito mal, sentam para falar mal da vida, das coisas. Eu não sinto aqui uma energia de fofoca. Eu não sinto aqui maldar a vida do outro, mas são pessoas de mal com a vida. Pessoas que já passaram por muita coisa e também podem ser pessoas de outra geração, né? Pessoas mais velhas que tiveram um recorte pesado. E aqui, não sei, eu senti muito forte a presença de energia amorosa e que, sei lá, casaram, né? Porque tinha que casar e viveram coisas ali muito duras. Não tiveram mesmo o amor, não receberam esse amor, não sentiram, não viram esse amor. Então elas não acreditam nisso. Por isso essa energia da esperança. Aí elas ficam, tipo, colocando você naquele lugar, tipo, ah, então você que espere aí, você que lute. Porque, né, elas já começam a falar como se aquilo tudo fosse dar errado. Então, assim, essa é a forma que elas enxergam, você não vai mudar isso, porque tem uma energia aqui de inflexibilidade muito grande, de rigidez muito grande. Então, você não vai mudar a opinião delas, até pelo recorte da vida delas. Isso só em outras vidas, só de outras formas para elas aprenderem, não vai ser você que vai mudar isso. Só que tá falando de você só trazer para elas coisas concretas. Então, assim, você, sei lá, você foi pedir em namoro, isso para elas não é nada concreto. Você só vai falar, tipo, se você for fazer uma festa de noivado, por exemplo, ou de casamento, e aí é alguma coisa concreta. Porque um pedido de namoro, um presente para elas, isso não é nada. Dentro do recorte delas, isso não é nada. Para você pode ser tudo, mas para elas isso não é nada. Então, só trazer para elas situações concretas da sua vida, tipo, coisas que elas podem ver, que elas não conseguem rebater. Agora, coisas que elas conseguem rebater, é melhor você não trazer. Porque aí você vai ter que ficar naquela defensiva, ficar se explicando, e parece até que o que elas estão falando faz sentido. Só que você não pode se basear, acho que o alerta aqui é que você não pode se basear na visão delas. Você tem que se basear na sua visão. Se alguma coisa está acontecendo, está indo bem com você, ok, está indo bem. E talvez essa energia aqui também extrema, aqui tem uma energia de perda. Talvez você passou por isso já e você se sente inseguro, e aí você vai lá conversar com essas pessoas, e aí elas já vão lá acabar com todo o seu sonho. E às vezes está indo tudo bem, às vezes o negócio está seguindo bem, mas aí você troca com elas, e aí você mesmo entra naquele ciclo de novo, de achar que não está indo para frente, que as coisas não estão se solidificando e tal, porque a energia delas é essa. É, por mais que elas viveram um relacionamento, um casamento, ou viveram coisas concretas, como para elas não acabou bem, aí elas acabam com tudo que aconteceu. E na vida não é assim. Você tem que ir vivendo. Aqui tem muito a energia de viver o presente, viver o que está acontecendo no momento. E se esse é o seu presente, né? Às vezes o presente que vem é o literal, é o momento de agora. Se o momento de agora está indo bem, se está seguindo bem, por que que você vai encanar? Porque aqui tem uma energia muito que a pessoa está encanando. Às vezes você está encanando com alguma coisa por conta do passado, mas aqui tá falando do presente. O que que o presente te mostra de agora na sua vida? Então você não precisa ir pela cabeça dessas pessoas. Você tá indo, talvez há uma insegurança, há uma desesperança também em você. Como eu falei desse grupo que se atraiu, não é à toa. São energias afins, são pensamentos afins. Mas essa energia aqui de rigidez, de extremismo, não é boa, principalmente para você. Porque se você ficar trazendo essa rigidez do passado, você não vai acreditar no seu presente.
Aí você vai ter que ficar criando uma esperança de dias melhores, e a esperança ela sempre dá a ideia de alguma coisa lá no futuro e que agora nunca tá bom. Então aqui tá pedindo para você se contentar com o presente. Se é hoje você ganhou um presente, se tá bom, se tá tudo bem, se contente e viva esse momento. Não vai lá ficar queixando com alguém, não vai lá ficar caçando pelo em ovo, porque você vai achar. Essas pessoas com certeza vão sempre achar. Então, assim, esse alerta é para que você viva o momento atual com a sua completude. Não ficar ali caçando coisa pra, sabe, ficar trazendo uma vibe esquisita. Às vezes não tá acontecendo nada, mas você vai encanar com alguma coisa. E essas pessoas talvez você procura justamente para isso. Porque assim, você. Porque às vezes a gente tá com umas paranoias. Às vezes é tudo infundado. Então, assim, eu vejo pela energia que não tá acontecendo nada assim para você preocupar. Não tá acontecendo nada forte, pesado para você estar ali trocando, sentando com alguém para ficar ali, vamos ver aqui o que que tá mal aqui. Não tá. Pelo contrário, né? Saiu um presente. A primeira carta é uma carta muito bonita, né? Aqui a gente vê joias, tesouros, então alguém que ganhou um anel, ganhou uma joia, ganhou uma grana. Então por que que eu vou encanar se acontecer alguma coisa boa, por que que eu vou encanar? Então assim, o alerta para você basicamente é esse. Porque essas pessoas, elas são assim. Já saiu que elas não vão mudar. Quem tem que mudar nessa situação é você. Então, quem tem que filtrar bem para levar as coisas para essas pessoas é você. Você não precisa colocar que as coisas estão indo mal, porque elas pensam assim. Até porque elas sempre vão pensar assim. Se elas não mudaram com todos os acontecimentos da vida delas, não vai ser agora que elas vão mudar. Então, assim, já para você, se tá indo bem, se tá indo numa maré boa, segue. Mas depois as coisas vão virar. Que vire. Vai lá, você lá na frente você vai passar. Porque eu sinto aqui que elas estão adiantando problemas, né? Às vezes você tá indo tudo bem, tá num relacionamento bacana, você conheceu alguém. Sei lá se no passado você se separou, se deu alguma coisa ruim no passado na sua vida amorosa, que seja. Mas se agora tá bem, tá bem. Se você tá conhecendo uma pessoa que tá indo tudo certo, agora te pediu em namoro ou em noivado, tá, o negócio tá subindo, tá, o nível aí de relacionamento de vocês está subindo, comemore isso, mas com você. Não fica querendo esse aplauso de fora. E principalmente dessas pessoas que você não vai ter. Porque pessoas desse jeito, que pensam assim, que vê a vida desse jeito, elas vão maldar. Mas eu sinto aqui que não é contra você, é contra o mundo. Então não adianta você querer esse bem de um lugar que ali que já tá o mal ali rolando solto faz tempo. Então, assim, o alerta é mais sobre isso. É filtrar, você também não precisa tirar essas pessoas da sua vida, porque eu vejo que tem uma vibe também familiar, né? Tipo, ai, minha família, as minhas tias, as minhas avós, enfim, tem essa vibe aqui. Mas assim, aqui tá muito forte a energia feminina, né? Isso acontece mais, essa cobrança é mais com mulher do que com homem, de casar, sempre pergunta, você pode ter estudado, você pode ter feito tudo, mas a pergunta é se você vai casar, quando que vai marcar a data, se marca a data, quando que vai ter filho, enfim. Aí fica aquela concorrência, aquela corrida contra não sei o que, né? Nada tá bom para essas pessoas. Aí você sente sempre aquela ânsia, aquela urgência de chegar num lugar que nunca chega. Por isso essa energia da esperança, da desesperança, na verdade, né? Porque nada tá bom. Então, assim, aqui é para você viver o seu momento, o que está acontecendo, esse presente no literal, e esse seja um presente que você ganhou da vida, de uma pessoa, seja um bom momento, viva isso com você, com essa pessoa, ou as pessoas que compartilham desse bom momento. Não adianta você querer esse bem, esse apoio de pessoas que estão de mal com a vida. Não tem como você mudar. E aqui na carta do tarô, a última carta, fala a carta do mundo, né? Sai a carta do mundo. É uma conclusão. Porque assim, a conclusão dessas pessoas são essas.
a vida delas, o recorte delas, né, como eu falei, são esses. Não significa que é o seu. Você não precisa seguir o mesmo caminho delas. Então, assim, aqui tá pedindo muito para você seguir muito o seu caminho. E assim, às vezes tá indo tudo bem, mas dependendo de quem você troca, parece que tá indo tudo mal. Aí vira uma concorrência de quem tá pior. E pela energia aqui, eu não vejo as coisas assim também. Eu vejo aqui que alguém tá passando por uma coisa nova, que tá indo, que tá evoluindo, que tá crescendo, que tá andando, tá caminhando. Então, se tá caminhando, se tá indo, se tá concreto, se tem ali um compromisso, se tá dando certo, pronto, fique com isso, não fica ali, sabe? Me vem muita pessoa com umas paranoias, com uns medos, umas inseguranças, e aí vai partir para a energia da esperança, que nessas situações aqui não é legal. A esperança a gente tem que puxar ela para situações muito extremas da nossa vida. E aqui eu não vejo situação. Talvez você já passou por alguma situação extrema, talvez você tenha aí algum trauma, mas aqui não há necessidade de você ficar trazendo isso de novo. E essas pessoas, elas vão puxar esse seu trauma de novo na fala delas. Então, assim, não fique trocando qualquer coisinha nova, qualquer intimidade com essas pessoas. Aqui com elas é muito concreto, é o preto no branco, porque elas são assim. Não tem como você ter uma conversa aqui tranquila, porque elas já é tipo, pessoas que são muito extremas com vários assuntos, você não consegue ter um diálogo. Eu percebo isso. Então não tem como você querer que esse seu momento seja, bem aceito por elas, porque não vai. Então, assim, eu acho que a mensagem veio bem clara. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou parar por aqui. Eu te encontro em outras leituras e, por favor, aí comente, curta e se inscreva aqui no canal. Ajuda a gente a crescer. Até mais. Muito obrigada e tchau, tchau. Grupinho número 2, vamos à sua leitura. Vou passar aqui as cartas que saíram da Sibila para você. É a carta da mensagem, a melancolia, o grande senhor e a prisão. Aqui dá para ver pela energia que você recebeu alguma resposta aí negativa. Você deve ter tentado alguma coisa, deve ter pedido ajuda para alguém, deve ter pedido um empréstimo, ou deve ter recorrido de alguma situação aí legal que envolve justiça, né? E não teve uma boa resposta aí. E aqui é como se você tivesse preso à situação. Aqui também tem esse grande senhor, né? Uma pessoa importante aqui. Pode ser a figura de um juiz, pode ser a figura de uma pessoa que tem dinheiro, que você possa ter pedido aí ajuda, ou essa pessoa não pôde te ajudar, ou alguém aí que você ficou pagando e prometeu para você que ia ajudar nessa situação. E no fim das contas, né, com essa última carta da prisão aqui, é como se no fim das contas você tivesse ficado pior do que estava no começo. E também com essa melancolia aqui é uma lamentação sua aí de alguma coisa que deu errado. O que dá para perceber nessa energia, acho que aqui o alerta, aqui é uma situação que exige mais cuidado seu, de fato, pelas energias que vieram, mas aqui pelo tarô, eu acho que você tá com muito medo, devem ter enfiado também muita coisa na sua cabeça, se é coisas com dívida, se é problemas legais, aí eu não vejo grandes problemas, mas você, aqui pesa muito a situação financeira, mas você deve estar com muito medo por conta disso. Aqui, o que o tarô está falando aqui é que, assim, por mais que você não saiba, né, não tenha muito conhecimento, dependendo da área que principalmente se envolve justiça, né, você não tem conhecimento, você está passando por alguma coisa, e aí muita gente fala e você fica sem norte, sem rumo, olha para frente e não vê nada, que eu vejo que é uma pessoa que não consegue enxergar mais nada, porque já tá, assim, até as tampas com essa situação. Mas assim, o que o tarô fala pra você é que do chão não passa. Você também não precisa ficar pensando que vai ser uma grande queda, porque aqui não fala muito de uma queda. Aqui já tá num ápice de chegar a uma conclusão. Essa situação já tomou
uma proporção bem alta, não se preocupe, não ache que isso vai piorar, até porque eu não vejo aqui que tenha mais para piorar. Aqui está pedindo de você que busque ajuda profissional, legal principalmente, né? Um bom advogado, pessoas aí que estão dentro dessa esfera jurídica, dentro do seu caso. Pede indicação, uma boa indicação, porque aqui eu vejo que alguém confiou, porque tem uma pessoa aqui que parece ser um puta profissional, às vezes usa disso, né? Mas na verdade aqui é uma pessoa que só arranca dinheiro, só faz promessas e acaba ainda colocando a pessoa em uma situação pior, né? Porque até vem essa energia de prisão aqui. Então, assim, procurar um bom advogado. Você vai gastar, né? Mas aqui tem você pode procurar um que não seja tão caro, por isso que eu falei de indicação. Aqui é melhor você procurar uma indicação. E às vezes não é só sobre a indicação, é sobre um advogado que tenha mais especialidade na área que você está procurando. Porque não adianta você pegar um advogado ali geralzão que não tenha tanto conhecimento na área em específico. E nesse caso, você precisa de uma área, de um advogado que trabalhe, que atua numa área específica, porque com certeza ele vai ter mais experiência e vai poder te ajudar de uma forma mais assertiva e não tão cara. Não só de dinheiro, mas de tempo também, porque hoje tempo custa caro. E aqui também tem situações de vara familiar aqui, né? De guarda, de filho, de separação. Então aqui, já por si só, não é só sobre o dinheiro também, por si só já é bem desgastante. Então são situações desgastantes. E aqui o alerta é para que você não seja passado para trás, não piore a sua situação. E também, às vezes, você está ali numa briga judicial com alguém, como aqui sai energia familiar, né? Isso é muito assim, é difícil de lidar e você precisa de ter um bom profissional ali para te guiar. Você não pode fazer as coisas da sua cabeça, você não pode sair falando o que você pensa, o advogado ele é para isso. Porque senão você pode piorar até essa energia de prisão, às vezes uma pessoa pode ser presa nessa história toda. Pode, tipo, sei lá, ter que pagar uma multa muito cara, pode piorar. Por isso que eu falei da situação, por mais que do chão não passa, mas esse chão ele também pode chegar aí para você de alguma forma e pode ser pesado. Então você não precisa ir para as últimas consequências nessa situação. Eu achei a energia desse grupo bem mais pesado aqui, então precisa de um bom profissional. E por mais que você ache assim, ah, eu tenho razão, nessa história, nessa briga que eu tenho mais razão, o juiz, ele vai atuar pela lei, ele vai ver os dois lados. E assim, não é só sobre você, não é só sobre a outra pessoa. Aqui vão pesar os dois lados, vão atuar dentro de uma justiça que segue ali uma ordem, né? Então não é assim, ah, eu vou ver o ladinho, ah, tadinho desse aqui, ah, vamos aqui não tem esse olhar. Dentro da lei não tem esse olhar. Então, por isso que você precisa de alguém, né, que te direcione. Porque senão você vai meter os pés pelas mãos e principalmente numa situação que envolve família, que envolve ali situações, né, da intimidade da pessoa. E aqui, tomar muito cuidado com o jeitinho, né? Talvez você gastou aí com alguém que te prometeu alguma coisa fora ali da lei, por isso que vem essa energia de prisão, né? Fez alguma coisa ali fora e aqui tá pedindo experiência, aqui tá pedindo um trabalho, né? Trabalhar mesmo, ir pelo caminho mais difícil, ir pelo caminho certo nessa situação, porque às vezes e principalmente aqui, né? Tá lidando com energia familiar, né? O que a gente mais vê aqui é situações no Brasil, principalmente, situações aí de pensão, né? Atrasa a pensão, muitos pais aí mentem quanto ganha. E assim, é o seu filho, né? O seu filho precisa de ter assistência, principalmente material, porque assim, muitos pais se ausentam da vida dos filhos quando se separa, ou já é ausente desde sempre. Então, o mínimo que tem que fazer é pagar uma pensão decente. Então, aqui não tem como dar jeitinho, né? Aqui não tem como você querer fugir da raia. Aqui é ir pelo certo.
E quanto mais você der jeitinho, mais vai piorar para você. É, o que dá, assim, para perceber é que mais vai piorar. E não tem como você, se soltar dessa situação, principalmente quando tem filhos na jogada. Quando é um casal se separando, vai ter aquela dificuldade por conta dos bens, né? Isso sempre traz problemas, né? Mas, assim, com filhos, é um período, assim, muito longo, principalmente quando é criança pequena. Aí tem que ajustar a agenda, vai ter que ter uma conciliação, por mais que vocês se odeiem. Então, assim, às vezes ali fica com aquela briga, fica usando o filho de moeda de troca. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Aqui tá pedindo também, não é só ajuda jurídica, mas ajuda psicológica também, passar por uma terapia, né? Às vezes até uma terapia familiar, dependendo da situação aí, até para não virar um problema jurídico, um problema ali, né, nessas esferas jurídicas da vara da família. Às vezes não precisa chegar nessas últimas consequências aqui. Então, assim, tá dando vários indícios para vocês, vários alertas de que essa situação, eu vejo assim que ainda não chegou no ápice, mas pode chegar. E aqui não é só sobre medo. Você tem que ver a realidade que está acontecendo na sua cara. E se precisa resolver, vamos resolver. Aqui fala muito de mediação, né? É pedir ali uma conciliação, entrar num acordo. Às vezes você está numa briga ali judicial que não é necessária, você só está gastando a outra pessoa. E às vezes ali por raiva, por ranço e sei lá, a sua vida, você já pode cortar aquilo de vez e seguir em frente. Você fica ali deixando aquela briga se perpetuar por tempo demais, se desgastando, desgastando o outro. E isso, assim, não vai te trazer o que foi perdido, o que não deu certo, não vai trazer resolução nenhuma, né? Para alguns casos também pode ter aquela energia de vingança, mas aqui tá precisando de ter um corte. Essa situação, ela não pode seguir mais. E por mais que você não veja o que pode acontecer, essas pessoas que têm experiência, né, dessas áreas que foram trazidas aqui, elas veem isso todo dia nesse trabalho delas. Então, assim, é buscar ouvir a voz da experiência, ouvir conselho de quem vê isso na realidade. Porque uma pessoa que está passando por alguma coisa que nunca passou e às vezes tem que, né, ir lá precisar de advogado, uma batalha judicial e tal, aquilo para ela é um terreno novo. Mas para essas pessoas, não. Para esses profissionais, não. Então é melhor se consultar com eles e também ir na terapia, trabalhar lá o que precisa ser trabalhado para não ter que ficar lá brigando às vezes você tá brigando por alguma coisa que você tá com a questão ali emocional ou psicológica. Então, assim, buscar meios de melhorar essa situação para você, porque não adianta ficar na briga, não adianta ficar perpetuando uma situação, até pelas energias que vieram aqui, é de negativa, né? É uma informação negativa, recebe ou alguém que foi processado, enfim, e aí precisa disso? Precisa chegar nessa situação? Ou não, por que que não teve um acordo antes? Por que que não chegou no consenso antes? Teve que chegar nesse nível, nesse ponto? Então, assim, a energia está te pedindo isso, porque você vai ficar preso com uma situação. E tem gente que fica aí com processo durante anos e não resolve. E isso, assim, acaba com várias áreas da vida. Ou fica contando com o dinheiro de um processo e aquilo não anda, sabe? Então, aqui tá pedindo para você buscar ajuda de pessoas experientes, pessoas profissionais. Por mais que você vá gastar um pouco, é melhor você abrir a mão e gastar um pouco aqui do que ficar com uma situação ali que passa muito tempo, que fica comendo a sua energia e piorando a sua situação. Porque aí vai o emocional junto, vai dinheiro, vai várias coisas aí. E a carta final que veio do tarô para vocês é o Sete de Espadas. É uma pessoa que tá se escondendo, né? Em vários decks, é uma pessoa que tá ali escondendo as armas, escondendo alguma coisa. Para mim, para essa situação, pegue seu banquinho e saia de mansinho, porque assim, não vale a pena mais brigar por isso, né? Ficar ali gastando seu tempo, sua energia, não vale a pena. Você não vai ter nada de volta. O que deu ruim,
ruim, é muito aceitação e se fechar mesmo para essa situação, porque dali não vai sair mais. Por exemplo, um casal que se separou, que não deu certo como casal, acabou, sabe? Aí você tem os, sei lá, os filhos e tem que dividir. Então, assim, abaixa a guarda, sabe? Vai ficar ali tretando com a outra pessoa e tem o seu filho no meio dessa história e ele vai pagar o pato de tudo. Então, assim, é abaixar a guarda mesmo e pedir essa ajuda profissional, porque às vezes você tá colocando várias frustrações suas numa situação, numa pessoa, e não é sobre isso. Não precisa chegar nessas consequências, não precisa passar por um processo se você pode chegar numa conciliação. E às vezes vai ser tudo mais barato, né, com a conciliação, vai ser melhor para seus filhos, vai ser melhor para você, para sua família, para quem que esteja envolvido nessa situação. Mas principalmente aqui a gente está falando de você, porque aqui tem uma melancolia muito grande. E ficar tentando se vingar, ficar tentando atacar o outro, você também vai receber ataque nessa história. Você vai ouvir o que você não quer ouvir. Então aqui tá pedindo para você baixar a guarda e segue em frente. Por mais que aqui hoje a gente tentou tirar pequenos alertas, aqui para você veio grandes alertas. Então assim, você não precisa passar por esse turbilhão, sabe? Para aprender o que com isso daqui? Só vai se estressar, vai acabar com a sua saúde mental principalmente, a troco de nada. Porque assim, você não vai ganhar nada com isso. Tem muita gente aí brigando a troco de nada. Então, assim, não vale a pena. E aqui tem uma pessoa que você vê no começo dessa energia do tarô, ela tá olhando, ela não consegue enxergar aquela família feliz, aquela família, né, estabilizada. Já houve uma desestrutura, já foi ali perdido. Então, assim, não tá mais ali. Talvez você idealizou alguma coisa dessa situação e não tem mais. Então, assim, é seguir em frente. Talvez você vai viver isso de outra forma, mas dessa forma aí que você tentou, com essa pessoa, nessa situação, não foi. Essa é a negativa, essa é a resposta negativa. Você já teve. Então, não tem por que mais, porque tem uma pessoa aqui também, às vezes essa prisão que veio na Sibila é uma prisão metafórica. Eu tô me prendendo numa situação, eu não quero soltar. E essas brigas, quando vem briga, briga mesmo, briga de provocação, briga judicial, às vezes elas vêm porque a pessoa não corta esse cordão, não tem esse divórcio mesmo. Às vezes tem no papel, mas fica ali perturbando o outro, ou vice-versa. Então aqui tá pedindo assim, corta essa situação. Faça o que você puder para cortar isso da sua vida, porque não tem mais porquê isso você ficar rendendo mais. Já deu o que tinha que dar. Essa, essa é a resposta. E você já sabe disso. Você está se acorrentando, você está colocando isso como centro da sua vida, está se acorrentando ali e está deixando todo o resto. E isso vai abalar todas as estruturas de várias áreas da sua vida. Quando você coloca um problema desse, ou faz isso disso tudo uma questão, com certeza vai abalar o resto. Com certeza, tudo vai ser perdido. Então, você acha que aqui é um grande alerta. Você não precisa seguir mais carregando essa história. Faça o que você puder para resolver, para dar um fim e para você e para outra pessoa e segue sua vida. Você tem outras coisas para passar e isso aqui foi um momento. Aceita, trabalhar a aceitação, por isso que pediu até, para alguns casos, terapia. Se você não estiver conseguindo aceitar, se você não estiver conseguindo lidar, aí precisa de uma ajuda profissional. Não adianta seguir se você não está conseguindo sozinho. Às vezes a gente precisa dessa ajuda e vai ter que gastar, vai ter que investir. E olha como investimento, porque assim, se você conseguir resolver toda essa situação, foi um investimento, não foi um, um custo, não foi um gasto. Olhe como um investimento, porque assim, você vai sair disso ileso. Essa é a proposta. E você não precisa sair dessa história acabado, destruído, nem a outra pessoa. Vocês podem respirar fundo, ser adultos, serem maduros e seguir em frente. É isso que está pedindo. E a ajuda de pessoas que são profissionais, pessoas que tragam para você um olhar
mais correto e não falar com gente que vai esquentar mais, que vai piorar a situação, ou gente que não tem nada a ver, que não tem conhecimento, porque tem muita gente que quer meter o bedelho nessas situações. Não se consulte com elas. Consulte com pessoas que são especializadas. Elas vão te direcionar. Você tá sem rumo. Você tá fazendo as coisas de forma errada, porque você tá sem rumo. Então, você precisa de ajuda, isso é fato, mas ajuda das pessoas certas. E aí, com certeza, você vai conseguir dar um fim para essa história e um fim justo, né? Por mais que você não veja justiça, por mais que você se sinta de alguma forma é, que você foi, sei lá, subjugado, que você foi injustiçado mesmo, mas eu acho que isso precisa acabar. O que eu sinto é um ciclo que precisa de um fim, mas você precisa dos meios certos e das pessoas certas também. Então faça isso por você mesmo. Esse é um grande alerta que hoje eu vou parar por aqui. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Divide aí com a gente, se você puder, essa situação toda que está acontecendo. E eu espero que isso se resolva da melhor forma para você e que você consiga tirar esse peso da sua vida e seguir em frente, leve e ter outras coisas aí novas, outras novidades para você aí curtir na sua vida. Então, muito obrigada. Curte, comenta o canal, se inscreve para receber as notificações aí quando tiver vídeo novo. E eu te encontro em outras leituras. Tchau, tchau.